Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã de terça-feira abençoada que o nosso Pai, nosso Deus nos deu, tá bom? Estamos hoje encerrando a série Espírito Santo, que estivemos falando sobre o Espírito Santo, né? Vamos só recordar aqui rapidamente, uma passada rápida. O Espírito Santo, a primeira coisa que nós descobrimos, quem é o Espírito, né? Quem é o Espírito Santo, né? O segundo ponto foi qual a função do Espírito Santo, qual o caráter do Espírito Santo. A quarta, o poder do Espírito Santo. E a quinta, que foi ontem, os benefícios do Espírito Santo. E para nós encerrarmos com chave de ouro, como andar no Espírito Santo de Deus. Pastor, nessa terra tão corrompida, nessa terra tão cheia de malícia, cheia de maldade, é possível se andar no Espírito Santo? Com toda certeza é possível. Quando nós permitimos, quando nós deixamos que Ele entre nas nossas vidas, é possível Ele nos guiar e nos conduzir. E quando Ele nos guia e nos conduz, nós temos direito de ser chamados filhos de Deus, tá bom? Esse é mais um Café com Fé. E se você gostar do nosso programa, do nosso podcast, você vai lá no Instagram, você se inscreve, você compartilha, você comenta, tá bom? No YouTube também Café com Fé com o pastor João Pinheiro e também no Facebook Café com Fé com o pastor João Pinheiro, tá bom? Então vá lá, nos ajude, e quando você comenta, quando você compartilha, quando você se inscreve, você está ajudando essa palavra que eu vou estar ministrando agora a chegar em outras vidas, a chegar em outras pessoas, tá bom? Então vamos aqui para o texto bíblico, Efésios, vamos lá rapidamente aqui, Efésios capítulo 5 e o verso 18, tá bem aqui na mão, já aqui pertinho, 5:18, vamos ver o que diz aqui Efésios 5:18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há devastação ou devassidão, né, ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Isso aqui é uma palavra figurativa, né? Onde há contenda, divisão, quer dizer, o vinho da ira, o vinho da mágoa, o vinho da divisão. Não vos embriagueis com as coisas do mundo, praticamente ele está dizendo aqui, né? Não vos embriagueis com ira, com contenda, com peleja, com os frutos da carne, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Gálatas também 5, tá bem aqui na mão, aqui também, bem pertinho, 5:16, diz assim, digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Aqui está o segredo, irmão. Aqui está o segredo para andar no Espírito. Eu fiz uma pergunta no início, né? Será, pastor, que é possível andar no Espírito? É possível. Olha, ele responde aqui: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Se nós andamos no Espírito, o que é andar no Espírito? É andar guiado pela palavra de Deus. É andar guiado por Deus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pelo que a palavra de Deus nos ensina. E o Espírito Santo, ele nos guia. Andar no Espírito, nos dons do Espírito, nos frutos do Espírito, para que nós possamos não satisfazer, porque a palavra de Deus diz que há uma guerra, né, interna dentro de nós, a guerra do Espírito contra a carne e da carne contra o Espírito. Então, nós guerreamos todos os dias e pelejamos todos os dias. É uma guerra que não termina, ela só vai terminar no dia em que nós chegarmos na presença de Deus, guiados e levados pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim,
todo esse sofrimento, toda essa guerra vai acabar. Nosso inimigo Satanás será amarrado, será destruído, né? Será lançado no lago de fogo, e a nossa guerra, desculpa, irmão, a nossa guerra termina. Também temos aqui Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 31. Vamos ver o que diz aqui, ó. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está vendo? Se nós andamos no Espírito, se nós revestirmos do Espírito, nós andamos no Espírito, nós temos autoridade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos autoridade para fazermos a obra de Deus, né? Para pregar a palavra de Deus. 31, que eu vou ler novamente. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Se você quer ousadia na sua pregação, na sua palavra, você quer que o Espírito de Deus te encha, te inspire para que você fale do amor de Deus, você tem que andar no Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que os 3 versículos falam, né? O versículo 1 de Efésios diz: buscar ser cheio diariamente. É diariamente, é todos os dias. Eu não posso deixar, como é costume de alguns, infelizmente eu digo isso, deixar somente para o domingo, né? Tem pessoas que vai para a igreja no domingo, e no domingo se enche da glória de Deus e passa a semana vazio. Não tem mais, acha que só é aquele momento, que só é aquela gota que o Espírito Santo tem para te dar no domingo. Irmão, não é só isso que Deus tem para nós. Deus tem unção sem medida todos os dias para as nossas vidas. Todos os dias o Espírito Santo de Deus tem uma medida sacudida, recalcada e transbordante sobre a sua vida. Então, não se contente somente em ser cheio no domingo, né? Mas todos os dias. A busca tem que ser diária. Segunda coisa, Gálatas 5,16, obedecer à voz do Espírito Santo. Nós temos que obedecer aquele que é guiado, vai para onde o Espírito leva, vai para onde o Espírito manda, vai para onde o Espírito guia. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós andamos no Espírito Santo, nós somos obedientes à voz do Espírito Santo de Deus. Pastor, como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Você pode estar em comunhão com Deus, você tem que estar em comunhão com seus irmãos, em comunhão com a Bíblia, em comunhão com a palavra, em comunhão com os seus irmãos de fé na igreja, com tua esposa, com teu pai, com teu filho. É um estado de paz, é um estado de alegria, obedecer à voz do Espírito Santo de Deus é algo maravilhoso, porque nós estamos sendo guiados por Ele. Quando nós decidimos obedecer, porque obedecer, meus irmãos, é uma decisão. Eu tomo uma decisão se eu quero obedecer ou não. E eu, João, que tomo uma decisão hoje. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero andar no Espírito Santo de Deus. Então, quando você toma essa decisão, você se torna obediente à voz do Espírito Santo. Pastor, mas como é que a gente ouve a voz do Espírito? Quando você está atento, você está ligado na palavra de Deus. Orar e meditar na palavra para manter-se a sensibilidade espiritual. Olha aí, ó, o 3º versículo de Atos, né? Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos juntos, e de repente veio um som como um vento impetuoso, encheu a casa, e todos foram cheios da glória de Deus, né?
4:31, né? Tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam e eles foram cheios da presença de Deus. Então, orar e meditar na palavra nos mantém sensível, aleluia, nos mantém sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu coloquei aqui para manter a sensibilidade, orar e meditar na palavra para manter a sensibilidade espiritual. Sem a sensibilidade espiritual, nós não sentimos mais nada. Amém? E último aqui para encerrar, andar em santidade para não entristecê-lo. Quando nós andamos no pecado, no erro, na mentira, no engano, na falsidade, na contenda, na feitiçaria, na bruxaria, quando nós andamos falando mal do nosso irmão, no adultério, em tantas coisas que há aí nesse mundão que são obras da carne que entristecem o Espírito Santo de Deus. São obras que afastam o Espírito Santo de Deus de nós e ele pode se entristecer porque ele tem sentimentos, né? Então, para não entristecer o Espírito Santo, precisamos andar em santidade. Aleluia. Conclusão: uma vida guiada pelo Espírito é uma vida frutífera e vitoriosa. Uma vida guiada pelo Espírito é uma vida frutífera e vitoriosa. Quando você vê uma pessoa só contando derrota, uma pessoa que não dá fruto, uma pessoa que não multiplica, que não cresce, toda montanha tem seu vale, mas tem pessoas que permanecem naquele vale muitos anos, muito tempo, e tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está certa, tem alguma coisa que precisa consertar, tem alguma coisa que precisa colocar em dias, colocar em ordem, para que Deus possa fazer você ser frutífero e vitorioso. Vamos só relembrar aqui nossa jornada para nós encerrarmos essa semana com a série Espírito Santo. Primeiro capítulo, descobrimos quem é Ele. Ele é Deus presente e atuante. Capítulo 2, entendemos a sua função. Qual é a função? Consolar, guiar, convencer e capacitar. Pastor, eu queria esse estudo aí. Se você entrar em contato comigo aí, eu mando esse estudo completo para você, tá bom? Terceiro, vimos seu caráter. Ele é santo, amoroso e transformador. 4, sentimos seu poder para quê? Para testemunhar, curar e libertar. Olha, dá uma pregação aqui que é uma maravilhosa, né, irmão? Aos pregadores aí. 5, celebramos seus benefícios. Qual é o benefício? Filiação, né? Adoção de filho, selo da salvação, rio de águas vivas, eita glória a Deus. E por último, aprendemos como andar, que é hoje, né? Vida cheia, obediente e sensível, aleluia, que palavra maravilhosa. Então, pastor, eu queria esse estudo aí, eu mando para você agora. Entre em contato comigo aí pelo meu Facebook, Instagram, pelo YouTube, ou até mesmo pelo WhatsApp, né, que nosso número está por aí. Entre em contato que eu mando para você esse estudo aqui completo para você pregar aí na sua igreja também, né? Vamos lá. Conhecimento sem aplicação é como um mapa sem viagem. Agora é hora de viver o que aprendemos. Olha só, esse encerramento aqui é com chave de ouro, viu, irmãos? Esse encerramento aqui é tremendo. Olha só. O conhecimento sem aplicação é como um mapa sem viagem. Agora é hora de viver o que nós aprendemos. Como? Primeiro desafio: reserve um momento diário para conversar com o Espírito Santo. Segundo desafio: peça a Ele direção antes de tomar uma decisão. Terceiro desafio: avalie se há algo entristecendo-o e se afaste disso. Aleluia! E para encerrar aqui com chave de ouro, você pode conhecer sobre o Espírito Santo, mas só será transformado se você tiver uma vida com Deus. Você pode conhecer sobre o Espírito Santo, mas só será transformado quando você abrir o seu coração, se entregar para Jesus e deixar que Ele venha preencher a sua vida. Que palavra maravilhosa, que coisa gostosa, tá bom? Estamos encerrando aqui. Muito obrigado.
Amanhã eu começo de novo, irmão. Amanhã eu não paro. Amanhã eu vou trazer outro estudo abençoado, e vou estar aí todos os dias, durante toda a semana, só não domingo. E se domingo também tiver uma folguinha aqui, eu faço isso, tá bom? Fiquem todos na paz e nos sigam e se inscrevam em nosso canal no YouTube e Facebook, tá bom? Deus abençoe a todos. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele guiar a tua vida, deixa ele guiar a tua história. Fiquem todos na paz. Se quiser falar conosco, quiser essa mensagem aqui, quiser esse esboço, eu mando para você.